Boa noite a todos. É com muita alegria, meus amigos, os que estão aqui conosco na nossa sala virtual, né? E os que nos assistirão posteriormente para o nosso Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Hoje já é dia 30 de outubro, calma, não vamos apressar, não. 30 de outubro de 2023. Eu sou a Tânia e nós estamos aqui com o nosso Evangelho online, né? Da nossa casa, o Centro Espírita Esperança e Fé, que tem como patrono o nosso querido senhor José Marques Garcia, né? E para iniciar mais esse Evangelho online, né? Como é de costume, antes de convidarmos o nosso expositor da noite, né, que hoje é da nossa USE Intermunicipal de Franca, vamos convidar o nosso amigo Ronaldo para a nossa leitura inicial, né, do nosso grande e pequeno livro, Caminho, Verdade e Vida, né, pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Ronaldo, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Boa boa noite a noite. todos. Não posso me esquecer mais uma vez de agradecer a oportunidade, né, dessa leitura, desse momento, que em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Escritores, guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus, Marcos, capítulo 12, versículo 38. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus refere-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é a de manter acesso ao archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideias inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e refletir com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Caminho, Verdade e Vida, lição 28. Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que assim seja. Meus amigos, vocês viram que leitura atual? Esse livro é de 1948, atualíssimo, né? Então, para a gente ver que as obras do nosso querido Allan Kardec, do nosso Chico, que são as obras auxiliares, estão aí para nos ajudar, principalmente nesses tempos mais difíceis, né? E para continuarmos, vamos convidar a nossa amiga Iraides, que irá fazer para nós a nossa oração inicial. Nós que estamos com saudade dela, né? Já 2 semanas sem estar aqui conosco, então a gente sente falta dos nossos amigos. Iraides, meu bem, seja bem-vinda. Obrigada, Tânia. Eu também senti muita falta, né? E agradeço muito, tá bom? Louvado seja Deus, estamos aqui, né? Pessoal, hoje a gente vai agradecer, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, elevar o nosso pensamento a essas regiões onde se encontram esses espíritos benévolos, mensageiros de Deus, de Jesus, e da Mãe Maria Santíssima. Vamos agradecer a oportunidade que eles nos proporcionam de estarmos aqui. Nos sentimos assim, como os escolhidos de Jesus. Obrigada, Jesus, que possamos sempre
ter o merecimento de continuar no trabalho, embora como uma enxada enferrujada, né? Como dizia o Chico, com uma contribuição insignificante, mas rogamos a Jesus que nesses instantes possamos colaborar com o alívio de nossos irmãos que se encontram em situações difíceis, na saúde, nos negócios, aqueles que perderam suas residências, sua família, pelas catástrofes ou não. Senhor, nós te rogamos por aqueles que se encontram lá nas guerras, que se encontram apreensivos, desesperados, desesperançados, que a sua luz permita, como sempre, que esses bondosos amigos espirituais se façam presente ao lado de cada lágrima, de cada desespero, de cada desesperança, nos intuindo, Senhor, para dias melhores. Sabemos que nunca nos abandona. Então, Senhor, estamos aqui e queremos pedir por nossos irmãos nesse instante. Por isso te rogamos, Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, é seu bendito e santo nome em toda parte, na terra, nos círculos espirituais. Dai-nos o pão material, o pão do Espírito, e perdoa as nossas dívidas, à medida que vamos perdoar os que nos ofendem, e livra-nos do mal que reside em nós. Pois que teu, ó Jesus, é o reino e a glória para sempre em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. E agora, meus irmãos, vamos para a leitura da obra do nosso querido Allan Kardec. Como esse mês todo nós fomos comentando, né, foi colocado fragmentos de alguma de suas obras, né? Hoje nós vamos terminar, né, esse mês do nosso querido, né, do aniversário do nosso querido Allan Kardec, e eu quero convidar a nossa irmã Odília, que irá fazer para nós a leitura de um fragmento. Eu vou só deixar vocês com um pouquinho de, de mel na boca de vocês, da biografia do Allan Kardec, que está no livro O Céu e o Inferno, né, Odília? Boa noite a todos. Que já... Opa, sumiu, pronto. Boa noite a todos. Boa noite, Obrigada, querida. Tânia, pelo convite de toda segunda-feira estar aqui, lendo um pouquinho, aprendendo um pouco também. E vamos à biografia do Allan Kardec, que chama-se Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Acho que deve ser assim. Allan Kardec. Faleceu em Paris, Rua e Passagem Sainte-Anne, 59, segunda circunscrição, e Mairie de La Banque, em 31 de março de 1869, com 65 anos, sucumbindo da ruptura de um aneurisma. Unânimes sentimentos acolheram a dolorosa notícia e a numerosíssima concorrência acompanhou ao Père Lachaise 11, sua derradeira morada, onde despojos mortais daquele que for Allan Kardec, daquele que através dos tempos brilhará como um meteoro fulgurante na aurora do Espiritismo. A senhora Allan Kardec tinha... A senhora ou o senhor? A senhora Allan Kardec tinha 74 anos por ocasião da morte de seu esposo. Sobreviveu-lhe até 1883,
ano em que, a 21 de janeiro, se extinguiu com 89 anos sem herdeiros diretos. Erraria quem acreditasse que, em virtude dos seus trabalhos, Allan Kardec devia ser uma personagem sempre fria e austera. Não era. Entretanto, assim, esse grave filósofo, depois de haver discutido pontos mais difíceis da psicologia e da metafísica transcendental, mostrava-se expansivo, esforçando-se por distrair os convidados que ele frequentemente recebia na Vila Segura, conservando-se sempre digno e sóbrio em suas expressões sábias adubalas, com o nosso velho sal gaulês, em rasgos de causticante e afetuosa bonamia. Todos os jornais da época se ocuparam da morte de Allan Kardec e procuraram medir-lhe as consequências. Está no livro Que é o Espiritismo, biografia de Allan Kardec. Assim seja, muito obrigada. Ligue seu som, que está desligado. Obrigada, Odília. É esse pequenininho livro aqui que nós precisamos também, como espíritas, estarmos estudando. Eu até tinha falado que era no Céu e Inferno. É nesse livro que está a biografia está completa, mas eu peguei esse fragmento para a gente poder ter um pouquinho mais da vida do nosso querido Allan Kardec, né? Vamos lá, sem delongas, né, meus amigos? Eu vou convidar agora o Evaldo, o nosso amigo que irá fazer o estudo da noite, O Homem no Mundo. O Evaldo, ele está agora no Centro Espírita Cristo Consolador, aqui em Franca, mas ele é de Ribeirão também, tá vendo? Nosso amigo não está perdendo tempo. Em Ribeirão, ele é do Centro Espírita também, né, o Evaldo? Euripides Barçanufo. Seja bem-vindo, meu amigo. É com muita alegria que nós recebemos você aqui na nossa sala virtual. Muito obrigado, Tânia. É um prazer estar com vocês neste momento, né? Deixa eu contar um segredinho aqui, tá? Há 50 anos atrás, eu comecei na doutrina espírita no Centro Espírita Esperança e Fé, tá? Só para vocês saberem. Ah, o bom filho a casa É, retorna. participei da evangelização, né? Depois da mocidade, e depois eu fui embora, né? Fui fazer faculdade, fui trabalhar fora, e muitos anos depois, agora, quase 2 anos, eu novamente voltei para Franca, né? Mas ainda com a família em Ribeirão, então essa viagem de vai e volta, né? Basicamente. Mas, assim, é um grande prazer, né? Poder voltar, né? Que a gente sempre falava nova era, né? Que era na minha época, era sempre nova era. Então, é algo, assim, muito prazeroso, né? Poder estar com vocês, a gente compartilhar esse estudo, né? E sobre a questão do tema desta noite, né, foi eleito aqui o tema O Homem no Mundo, né, do capítulo 17, Sede Perfeitos, de um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Eu vou ler só um trechinho aqui, um parágrafo, e depois a gente vai dialogar sobre o tema aqui em questão. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor, implorando a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, os vossos corações. Não consistais de pensamento fúteis ou mundanos os perturbem. Elevai o vosso espírito para aqueles a quem chamais, a fim de que eles possam, encontrando em vós as disposições favoráveis, lançar em profusão as sementes que devem germinar os vossos corações, para neles produzir
os frutos da caridade e da justiça. É muito interessante que quando a gente, esse tema, o homem no mundo, no item 10 do capítulo 17, Sede Perfeitos, por que Kardec elegeu colocar um tema assim, tão atual, né? O homem no mundo. E quando a gente olha o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, é importante que a gente faça, volte nos temas, nos capítulos em que Kardec organizou, que na segunda edição, na primeira edição, ela é um pouco diferente, a partir da segunda edição que ele monta, estrutura dessa forma, né? Em que do capítulo 1 até o capítulo 4, né? Kardec trata aqui da base, né, a verdade, a base da doutrina espírita. Depois ele vem do capítulo 5, né, até o capítulo 10, que ele fala aqui, né, da nossa redenção individual. Ele trata aqui das bem-aventuranças, né, até o capítulo 10. Depois do 11 ao 17, onde nós nos encontramos, o que Kardec está trazendo aqui? Ele traz o processo da sequência, né, desse trabalho diário de como nós vamos fazer para atingir essa bem-aventurança. Então, nós falamos das bem-aventuranças e como que vai ser esse processo diário. E ele fecha nesse capítulo 17, Sede Perfeitos. E depois, na sequência, né, do 18 até o 26, ele fala da redenção coletiva. E, por último, quando está tratando das preces aqui, ele fala da redenção final, ou seja, o encontro, né, da criatura com o Criador. Então, quando nós estamos falando aqui do capítulo 17, primeiro nós estamos tentando montar essa estrutura, então, exatamente no capítulo 17 do Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito, né? Esse capítulo sempre me deixou muito assim, né? Falar, nossa, ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito, né? Que coisa difícil, né? Mas é importante, né? Para aqueles que talvez não tinham se atentado, mas existem aqui diversas interpretações, mas uma delas, assim, de muita expressão, é que essa perfeição que vem lá da palavra télagos, né? Que significa cumprir com a sua parte. Ou seja, cumpra com a sua parte como Deus cumpre com a parte dele. A parte do Criador. Do que nos compete realizar? E dentro desse contexto, a gente está trazendo aqui o homem no mundo. O que me compete a realizar no mundo? Qual o meu papel no mundo? E Jesus já dizia, né? Eu venci o mundo. Então, o que é vencer o mundo dentro desse contexto? Então, vamos tentar trazer aqui uma retrospectiva em que nós fomos criados por Deus no mundo espiritual. E passando do processo de princípio inteligente até o reino hominal e depois a nossa angelitude, nós retornamos para o mundo espiritual. Ou seja, fomos criados no mundo espiritual e vamos retornar para o mundo espiritual. Foi assim o processo. Puxa vida, se eu fui criado por Deus, princípio inteligente, lá na questão 23, por Deus, e depois vou retornar ao mundo espiritual e não vou precisar encarnar mais, por que esse processo? Por que estar no mundo? Qual a necessidade de estar no mundo? Então, vamos tentar trazer aqui, né? Trabalhar junto algumas questões. No próprio Livro dos Espíritos, lá na questão 132, Kardec pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação. Para que a gente mergulha na carne? Essa é a pergunta de Kardec. A gente precisa mergulhar na carne? Para que a gente precisa encarnar?
né? Qual o motivo? Qual a necessidade da encarnação? Quando Kardec faz essa questão. E os espíritos respondem, né? Que Deus impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Olha que coisa interessante. Então, né? Os espíritos já estão dando o direcionamento para nós. Nascemos no mundo espiritual, fomos criados e vamos voltar para o mundo espiritual. Mas precisamos passar pela carne. Aí, mas qual que é o objetivo? Que eu tenho que mergulhar na carne com a finalidade de levar à perfeição. Então, os espíritos já estão dando a sinalização a Kardec aqui, que nós necessitamos de passar pela carne para atingirmos a perfeição. Aqui é essa questão do para que eu mergulho na carne. E lá na sequência, na 167, né, Kardec pergunta qual o objetivo da reencarnação, ou seja, para que eu tenho que ficar nascendo de novo? Mas a pergunta é diferente. A questão, uma é, para que eu tenho que mergulhar? E o outro, para que eu tenho que voltar? Por que eu tenho que reencarnar? Ele fala, expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Ou seja, para que eu possa progredir, não é possível fazer de uma vez só. Eu preciso, novamente, mergulhar na carne quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes foram necessárias. Só que nesse mergulho de carne, porque nós fomos criados simples e ignorantes, né? O que é ser simples? Vamos pensar, o que é o oposto de simples? Uns vão dizer que é complexo, não é, né? O oposto do simples é composto, aquilo que tem vários. E o simples é aquilo que é um elemento único. Ou seja, nós fomos criados, somos únicos. Primeira condição. E ignorantes. Ignorantes é aquele que ignora, que desconhece. E nós vamos passar por esse processo mergulhando na carne para que possamos aprender até chegar ao momento, né, que é a questão lá com 7.0, o que se torna o espírito na sua última encarnação. E os espíritos respondem, um espírito bem-aventurado. O que é um espírito bem-aventurado? Um espírito puro. Então, na última encarnação, torna-se um espírito puro. E esse processo, nós estamos falando aqui o tema, o homem no mundo. Nós passamos todas as nossas encarnações na Terra? Será que a Terra, nós iniciamos esse período de humanidade aonde? Será que foi na Terra? Será que foi em outros planetas? Será que nós iniciamos como princípio inteligente aqui no planeta Terra? E o nosso processo de angelitude será no planeta Terra? Essa é uma pergunta. Kardec, que sempre foi um estudioso, um filósofo, né? Um professor, um pedagogo, trouxe todas essas questões. E os espíritos foram respondendo a Kardec, ele que sempre fez as perguntas de forma organizada e estruturada, para que pudéssemos facilitar a nossa permanência no planeta. Porque encarnar e ver todas as situações que acontecem no mundo, sem para que possamos entender um propósito, um objetivo, um fim, as situações ficam um pouco mais difíceis para nós, né? Então fala, né? Quando Kardec pergunta, né, essa questão, ele fala lá na 607, que a Terra não é o nosso ponto de partida. Interessante isso. Se a gente for lá na 607b, né, os espíritos nos dizem que a Terra não é o nosso ponto de partida. Que no princípio inteligente nós começamos já em outros orbes. Então a Terra, o que vai demonstrando para nós? Esse planeta, né, governado pelo Cristo, em que nos abraçou, nos acolheu pela sua vibração,
acolheu a todos nós, para que pudéssemos, nesse processo evolutivo de progresso. Então, pelas nossas vibrações coerentes com o planeta, é o que necessitávamos, porque a lei é uma só. Se a gente perguntar lá na questão 614 do Livro dos Espíritos também, pergunta o que é lei divina ou lei natural? Lei divina ou lei natural é a lei criada por Deus, unicamente para a felicidade do homem. Ou seja, Deus criou leis para a nossa felicidade. Olha que coisa maravilhosa. Então, tudo que Deus criou, Deus criou, é para a nossa felicidade. Aí tem uma vírgula lá. E o homem se torna infeliz quando dela se afasta. Geralmente a gente tinha um pensamento que o motivo da nossa infelicidade era o outro, né? É aquele que convive comigo, que não me deixa feliz, é o vizinho, é o marido, é a esposa, é o filho, é o companheiro, é a companheira. Sempre nós, de forma equivocada, achávamos que o motivo da nossa infelicidade era o outro. E é triste ou muito feliz descobrirmos, hoje espíritos mais maduros, em que o motivo da nossa infelicidade nunca foi o outro. O motivo da nossa infelicidade foi o afastamento das leis. É o que os espíritos falam na 614. Eu me torno infeliz quando me afasto da lei. Esse é o único motivo. Eu posso ficar triste e feliz? Sim, eu posso ficar triste. Posso ficar alegre? Sim, em momentos eu posso ficar triste, posso ficar alegre. Mas ser feliz está relacionado a um estado de consciência. Onde está escrito as leis? 621, na consciência. Então, todas as vezes que eu me afasto das leis, eu me torno um espírito infeliz. Isso é muito importante para nós. Então, estar no mundo sem ser do mundo. Lembrando que nós somos compostos de espírito, perispírito e corpo. Essa situação que nós nos encontramos hoje. E o que acontece? Que muitas das vezes, na grande maioria, essa característica, essa energia, o perispírito e o próprio corpo, muitas das vezes ele nos cria situações em que impede a manifestação do espírito, né? O espírito ele cria esses canais que impedem a manifestação do espírito. Tanto que quando a gente desencarna, o corpo físico fica, muito daquilo que nos prende deixa de nos prender, dependendo da condição espiritual nossa. Que nós não vamos sentir muitas coisas mais que a gente vai deixar, que é característica do corpo. Então, é muito importante que nós nos observemos como vivemos. Se nós somos dominados, se é a matéria que nos conduz ou o espírito que vai conduzir a matéria. E ainda nesse capítulo, é muito importante, eu vou ler um trechinho aqui, né? O que acontece? Nós encarnamos e reencarnamos centenas e milhares de vezes. Tá certo ou não? Hoje eu estou na personalidade Evaldo. Mas eu não sou Evaldo. Evaldo é uma personalidade neste momento. Uma personalidade. Mas eu sou muito mais do que isso. Eu já vivenciei diversas experiências. Já fiz coisas terríveis. Coisas terríveis. Em outras experiências. E quando aproxima um espírito, geralmente familiar, em que encontra ressonâncias
com a dificuldade que eu trago do passado, aquilo emerge de mim. É como o lodo que está na água lá paradinho, né? Aquele espírito, ele entra em ressonância, porque eu vou ler aqui para vocês entenderem. Eu vou ler o item que está aqui. A perfeição, como disse o Cristo, eu estou lendo o capítulo do Evangelho, tá? Vamos ver se faz sentido. A perfeição, como disse o Cristo, encontra-se inteiramente na prática da caridade sem limites. Ou seja, a perfeição está na prática da caridade sem limites. Com quem? Vamos ver. Pois os deveres da caridade abrangem todas as posições sociais, desde a mais ínfima até a mais elevada. O homem que vivesse isolado, ou seja, a gente acha, por isso que a gente acha que o outro é que me impede. Aqui está falando ao contrário. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Não é possível viver a caridade se eu fugir dos meus relacionamentos, daqueles que eu elegi. Questão 258 do Livro dos Espíritos. Se a gente lê lá, depois a gente volta. 258 do Livro dos Espíritos. Está aqui, ó. No estado errante, ou seja, no mundo espiritual. E antes de uma nova existência. Então, estamos lá no mundo espiritual. O espírito tem consciência e a previsão das coisas que lhe acontecerão durante a vida. Quando eu estou lá no mundo espiritual, eu tenho consciência e sei o que vai acontecer. Olha o que os espíritos dizem. Ele mesmo escolhe o tipo de provações a que deseja submeter-se. Né? A gente acha que foi o outro que escolheu para a gente. Né? Vou ler de novo a resposta. Os espíritos disseram a Kardec. 258. Vocês achar aqui que eu não estou inventando, lê lá. Ele mesmo, o espírito, nós, ele mesmo não é o outro não, viu, gente? É nós. Escolhe o tipo de provas a que deseja submeter-se. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. O que está acontecendo? Fala, mas não é possível que eu escolhi esse do meu lado. Não é possível. Não, eu não ia fazer isso. Eu tava com algum problema. Muito pelo contrário. Livre da matéria, o espírito de posse de si, já não mais a personalidade Evaldo, mas na sua identidade espiritual, ele tem uma abrangência maior do que ele fez, do que ele realizou e do que ele necessita para progredir como espírito. Essa é a diferença. Quando nós mergulhamos, nós temos o véu do esquecimento e achamos que o mundo resume nesse mundinho que a gente fecha nessa caixinha. E a gente acha que o mundo resume nisso. Ou seja, o mundo resume em torno de mim. Isso que a gente acha. Egocentrismo. E se a gente ler a questão 1009 do Livro dos Espíritos, fala, lê lá, 1009 do Livro dos Espíritos. Os espíritos são muito sábios, né? Tá tudo escrito e a gente tenta fugir, né? Mas está lá, eu não marquei aqui, mas eu vou ler com vocês. Ele fala o seguinte, é enorme aqui. Santo Agostinho fala, né? Tem vários espíritos, Lamenais, Paulo, mas vou pegar a parte de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios. Gravitar para a unidade divina. Esse é o objetivo da humanidade. O que é gravitar em torno da unidade divina? Gravitar em torno de Deus. A gente, geralmente, aqui na Terra, a gente quer que o mundo gravite em torno da gente. Estou falando alguma besteira ou não? A gente quer que o mundo gire em torno de nós. E o objetivo está lá em Paulo, 1009. Gravitar para a unidade divina. Este é o objetivo da humanidade. Então, o nosso objetivo, só que para gravitar, existe 3 pré-requisitos. Está escrito aqui. Justiça. Não a minha justiça. Justiça divina.
amor e conhecimento. Essas três coisas são necessárias para gravitar: justiça, amor e conhecimento. Três coisas opostas e contrárias para não gravitar: ignorância, ódio e injustiça. Todas as vezes que eu estou usando da ignorância, usando do ódio para com aquele que está comigo e sendo injusto, eu estou me afastando. Não estou gravitando em torno do meu objetivo. Voltando agora para o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver se vai fazendo sentido. O homem que vivesse isolado não teria como exercer a caridade. Somente no contato com semelhantes não tem outro caminho. Ó, de novo, somente. O que é somente, gente? Que não tem outro jeito. Vou ler de novo. Somente é o Evangelho. Eu não inventei, estou lendo o Evangelho. Somente no contato com os semelhantes. Quem que é semelhante? Quem que é meu semelhante? É o que vive lá na China? Esse que é o meu semelhante ou não? Nas lutas mais penosas, ó, nas lutas mais difíceis, somente no contato com esses que eu elegi as provas, lembra? Nas lutas mais penosas, ele encontra a ocasião de praticar. Aonde eu tenho que praticar? Será que está ficando difícil ou não? O duro que a gente tentava fugir, né? Mas não tem escapatória, né? Aonde que eu tenho que praticar a caridade? 258. Quem escolheu as provas? Fui eu. Quem elegeu? Fui eu. Aqui falam que tem que ser com contato com semelhante e que é a única forma. Não existe outra. Aí agora para fechar com chave de ouro. Aquele que se isola, portanto, priva-se voluntariamente. Quem isola, se eu tiver na casa, em casa, mas fechar no meu quartinho lá e não quiser contato com ninguém, eu estou me isolando, privando de forma voluntária do mais poderoso meio de perfeição. Olha, de novo. O meio mais poderoso de perfeição. Não existe meio mais poderoso de perfeição senão pelo contato com os semelhantes. Aqueles que convivem comigo. Então eu preciso prestar atenção. Só que me parece que é o contrário. Quando eu estou com aquele, me deixa irritado, me deixa nervoso, ele não faz o que eu peço, eu mando fazer, ele é preguiçoso, ele é isso, ele é aquilo, e parece que ele não faz a parte dele. Como diz Emmanuel, não está no nosso planejamento reencarnatório modificar o outro. Não faz parte do meu planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório que eu elegi para mim, para o meu progresso, é unicamente modificar a mim mesmo. E não é possível modificar a mim mesmo fugindo daqueles em que, num passado, em que uma história nós construímos juntos, de erros, de equívocos, mas também de acertos. Mas eu preciso de uma vez por todas, não ter mais dúvidas, que sem ele eu não vou avançar. É necessário que eu identifique que, quando eu olhar aquele espírito que mais me causa, que mais me balança, em que mais me tira do sério, eu preciso olhar para ele e pensar: eu preciso de você. Sem você, eu não vou avançar. Porque eu estou, segundo o Evangelho,
me privando voluntariamente do meio mais poderoso de perfeição. O que acontece? É assim, para a gente tentar entender, funciona assim. Nós fizemos coisas terríveis. Fomos prepotentes, destruímos, traímos, mentimos. Mas fizemos coisas também, construímos algumas coisas, aprendemos bastante. E tudo que nós fizemos, se a gente quiser saber quem nós somos, se a gente olhar para trás, a gente sabe quem a gente é. Pronto. Mas como não dá, a memória, a história está apagada temporariamente, se a gente quiser saber quem a gente é, basta a gente prestar atenção das nossas tendências. O que ecoa de nós quando alguém nos afronta? Quando alguém põe o dedo na ponta do nosso nariz? Quando alguém nos coloca no nosso devido lugar? O que eclode de mim? De mais difícil. Por que eu preciso do outro? Eu vou falar por quê. Vou dar um exemplo. Eu sou um espírito arrogante, prepotente. Eu preciso de um espírito de um teor igual ou maior do que eu, para que movimente, ecloa de mim o que eu tenho de pior. Porque se vir alguém muito bonzinho, gente, não vai extrair o conteúdo que eu preciso. Questão 919, Santo Agostinho. Qual o meio mais eficaz de vencer as más tendências, resistir às más tendências e vencer nessa vida? O que o Espírito responde para ele, para o Kardec? Santo Agostinho responde: conhece a ti mesmo. Aí fala, mas tudo bem, mas como que eu faço isso? Aí, Santo Agostinho, 919A, fazei como eu fazia. Todas as noites vasculhava a minha intimidade e pensava, identificava, prejudiquei alguém? Fiz alguma coisa de boa, de bom? Se eu fiz, eu vou repetir. Se eu prejudiquei ou lesei alguém, então ele vasculhava a sua intimidade diariamente. Então, Santo Agostinho está nos dando uma sinalização. Se eu faço essa... A gente tem uma mania, um hábito. Todo final de ano eu vou vasculhar tudo que eu fiz o ano e no outro ano eu vou fazer algo melhor. Santo Agostinho está sendo muito mais profundo. Vasculhar diariamente a nossa intimidade. Então, o que eu estou querendo dizer? Por que eu fiquei tão incomodado com aquilo que ele me disse? A gente fala, não, porque ele foi mal educado. Não, não é isso. Porque se eu sou um espírito bom, caridoso, misericordioso, respeitoso, piedoso, eu não vou ficar incomodado. Eu preciso vasculhar a minha intimidade. Por que aquele espírito me incomoda tanto? Na verdade, sabe por que ele nos incomoda tanto ou não? Porque ele é o único espírito que consegue revelar quem nós somos. Ele faz com que saia de mim o que eu tenho de pior. Porque outros não conseguem fazer isso. E ele consegue. Ou seja, ele consegue mostrar que eu não quero ver. Ele é o espelho. Vocês já pegaram olhar para o espelho? Imagina um espelho na nossa frente, assim. Aquele que me incomoda é um espelho que fica andando. Eu fujo para lá, para cá, ele anda com um espelhinho assim na minha frente. Então, toda vez que eu estou bravo com ele, eu estou olhando para o espelho. Ou seja, eu estou olhando para quem? Para mim mesmo. Porque todas as vezes, se eu começar a conversar com a Tânia e falar mal do Ronaldo, ó, porque o Ronaldo é isso, porque o Ronaldo é aquilo, porque o Ronaldo é aquilo, porque o Ronaldo é isso, o Ronaldo é aquilo. Na verdade, eu estou falando de quem? Alguns vão dizer, você está falando do Ronaldo. Eu estou falando de mim. Na verdade, eu estou falando de mim, quem eu sou. Eu sou fofoqueiro, eu sou maledicente, eu sou impiedoso,
que o evangelho começa aqui, sede perfeitos, qual que é a primeira coisa que ele fala? Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração. Sede perfeito é, olha, vamos lá, de novo. Um sentimento. O que é o sentimento? Quando a gente fala em sentir, a gente está falando de sentir do Espírito. O que o Espírito tem que sentir? Piedade. Não, piedade não é dó. Piedade vem de pios, de zelo, de cuidado, desse sentimento de zelar, de cuidar do outro. Então, zelar, cuidar, né, desse dever para com o outro, esse é o que a gente fala, peraí, o que me compete nesse contexto? Sentimento de piedade deve sempre animar. O que é animar? Dar vida. Então, animar, dar vida o coração daqueles que se reúnem. Então, Kardec, né, esse espírito protetor em especial, vai nos sinalizando que para essa perfeição, é lógico, uma perfeição relativa. Lembra que eu falei? Perfeição, télagos, cumprir a tua parte. E outra coisa, se nós elegemos, se nós fizemos escolhas no mundo espiritual, porque a gente sabia que esse espírito era o espírito que eu necessitava junto com ele ou com eles para desenvolver os sentimentos que eu precisava. Resumindo, quando eu estou com esse espírito, quando ele me humilha ou me coloca no lugar, de repente ele está me mostrando que eu tenho que ser mais indulgente, que eu tenho que ser mais humilde, que eu tenho que ser mais piedoso. Cabe a mim aproveitar ou não esse momento. Ou eu posso, porque se eu repetir as mesmas vibrações e emergir, eu estou no mesmo ciclo vicioso. Só mudou o personagem com uma cara, o personagem é o mesmo, com uma cara nova, com um nome novo, numa característica nova. Agora eu mudei, tô com essa carinha aqui. Só que quando eu desencarnar e reencontrar-me, eu vou perceber que eu posso ter voltado, nascer do corpo e do espírito, quando Jesus conversa com Nicodemos. O que é nascer do corpo? É reencarnar. Nascer do espírito é agora vencer estas tendências. Porque eu posso nascer do corpo milhares de vezes, mas só mudo a carinha, a personalidade. Mas o espírito ainda continua com as mesmas características, avançando muito pouco ou voltando extremamente endividado. Quem leu aquele livro Voltei, vocês leram o livro Voltei? Acho que a maioria deve ter lido, né? Quem não leu, leia. Voltei, a Tânia deve ter aí o livro aí, ó. Voltei, o livro de Frederico Figner, Irmão Jacó. O que é o Irmão Jacó, gente? Notícia triste. Era espírita. Orador. Dava passe. Era doutrinador. Dialogava com os espíritos. Explicava para os espíritos. Fazia tudo que vocês imaginam. Olha lá, ó, esse livro aí, ó. Esse livro que a Tânia está mostrando. O irmão Jacó fez de tudo que um espírita costuma fazer. Só que ele esqueceu de uma coisa importantíssima. Ele esqueceu de olhar para si. Ele desencarna. Ó, ele conheceu Bezerra de Menezes, ele conheceu Bittencourt Sampaio, conheceu todo mundo. Só que o que aconteceu? Quando ele chega no mundo espiritual, pior, lá no velório dele, tinha uns espíritos lá que ele conversava sempre. Os obsessores, que a gente chama. Ele estava lá conversando. E os espíritos ficou olhando. Vamos ver esse caboclo aí? Aí ficaram observando, ele desencarna e ficou olhando ele lá. Aí falou, mas ele que tanto pregava em nós, né? Vamos ver se ele é bom mesmo, né? Aí eu falei, eles começaram a dar risada. Perceberam que ele não tinha luz nenhuma.
trabalhou muito, mas não tinha luz. Aí eles começam a humilhar ele. Falam, você que falava tanto, né, pregava tanto para nós, de caridade, disso, mas não tinha luz. E ele se sente extremamente humilhado. Eu não vou contar a história, porque vale a pena ler o livro. É maravilhoso. Por que eu estou falando isso, gente? Porque o irmão Jacó, ele pode ser a história futura de cada um de nós. Porque eu posso fazer muito. Como diz Emmanuel, as trevas estão repletas de atividade. Lembrando, o bem só é o bem que me transforma. Porque eu posso fazer muito, mas não modificar nada. As pessoas vão ser beneficiadas por aquilo que eu fiz? Vão ser beneficiadas. Mas às vezes eu esqueci de trabalhar o que eu tinha que trabalhar. Porque eu posso dar algo, mas além de dar algo material, é muito importante que eu dê também de mim pelo outro. Por isso que aqui está falando de novo, um sentimento de piedade. E lembra que tem lá, tem a virtude de piedade, tem lá no Evangelho também, piedade. Lembra do tema? O que ele fala? A piedade é o sentimento que mais vos aproxima dos anjos. Muito importante que a gente saiba disso. Quem tem piedade, cuida, zela, dá atenção, se coloca no lugar do outro a ponto de auxiliá-lo. O interesse pelo outro. Um espírito piedoso, ele não está se apegando, ele está no mundo, mas não é do mundo. O convite que o evangelho, que os espíritos, em especial o espírito protetor, uma coisa a gente aprende, né? Conforme a gente vai estudando. Quando um espírito, ele fala de um tema, a equipe do Espírito de Verdade elegeu os espíritos que eram especialistas no tema. Quando escolhe um espírito para falar sobre a piedade, é o espírito especialista naquele tema. Quando fala do dever, que é Lázaro, fala sobre o dever, a especialidade dele, uma das especialidades dele é o dever. Quando o espírito protetor, uma das especialidades dele é um espírito que esteve no mundo, mas se não prendeu ao mundo. É extremada importância. Vou dar um exemplo muito simples. Se a gente fizer assim, ó, chega atrás de alguém e tenta ver a cabeça da pessoa. Num espaço pequenininho eu vejo o tamanho da cabeça dela, tá certo? Com o meu olho pertinho. Conforme eu vou afastando assim, aquela cabeça muda de tamanho, mas eu tenho que alargar. E conforme eu vou esticando o braço, vai ficando maior. Aí eu vou fazer, qual que é o tamanho da cabeça da pessoa que está na minha frente? Se eu estou aqui, eu estou vendo de um jeito, aqui eu estou vendo de outro, aqui de outro, de outro. Qual o tamanho real? E se eu for medir com aparelho, eu não meço preciso. É aproximado. Qual o tamanho de um átomo? Ah, é do... Não. Tudo tamanho aproximado de medida. A única medida que é precisa é a medida do amor. Quando a gente lê, enxerga com os olhos, lembra que ele fala da caridade? É a única medida. O Ronaldo quer... Levantou a mão, Ronaldo? Não? Não? Tá, viu a mãozinha assim? Tá. Mas é isso. Com que medida? Lembra? Na medida que medirdes, vosso Pai Celestial também medirá. Então, à medida que o Evangelho tem nos sugerido, é ler e medir através da caridade, com a misericórdia, né? Por que que Jesus, quando chegava perto, ou chegou perto de Maria, fala Maria? Aí ela pergunta, Senhor, tu me conheces? Sim, eu conheço. Eu sou o bom pastor e conheço todas as ovelhas, uma a uma.
O amor do Cristo, ele é de tamanha magnitude que ele abrange o planeta inteiro. Imagina a aura do Cristo. A aura do Cristo, ele abrange o planeta. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se ele consegue vasculhar a intimidade do Ronaldo na totalidade. Consegue vasculhar a intimidade da Odília com totalidade, da Iraídes, da Tânia, da Shirley, a minha, na totalidade. Porque é assim, vocês já viram um scanner? Tem um código de barra, você passa o scanner assim, vem todos os detalhes. É mais ou menos isso, de uma forma assim, muito pobre, mas para a gente entender. Ele escaneia com a misericórdia que ele tem, crística, né? Ele consegue vasculhar a nossa intimidade. Quando o amor faz isso, quando a gente se interessa pelo outro verdadeiramente, a gente começa a compreender o outro. Porque quando a arrogância, a prepotência, a vaidade, eu uso como escudo para medir o outro, eu não consigo ver nada. É isso aqui que eu estou vendo. Ó. Quando eu uso os olhos do amor, os olhos da caridade, da misericórdia, da piedade, eu consigo compreender o outro. Porque eu vou percebendo que o outro tem uma história diferente da minha. Olha como é que a gente chega ao cúmulo do absurdo. O espírito, segundo André Luiz, tem em torno de 1,5 bilhão de anos. No livro lá, Evolução em Dois Mundos. 1,5 bilhão de anos. Eu chego, olho para o fulano de tal e tiro uma fotografia. Eu sou fantástico. Em 1 minuto eu tiro uma fotografia do outro. A gente tira a fotografia. A gente sabe a história desse espírito, sabe o que esse espírito passou e a gente entra num processo de julgamento. Essa é a diferença do Cristo. Em momento algum a gente viu ele julgar ninguém. Não tinha julgamento. Muito pelo contrário. Jesus, quando olhou Maria de Magdala, ele não a viu como a prostituta. Ele identificou como a mãe dos leprosos. Jesus, quando olhou para Pedro, não como o traidor, mas aquele que seria o sustentáculo do cristianismo. Quando ele olhou para aquele doutor da lei, arrogante, orgulhoso, ele não viu ele como aquele que perseguiu os cristãos, mas para aquele que levaria o evangelho do Cristo para as outras nações. Então, Jesus, quando ele viu Públio Lentulus, aquele homem vaidoso, orgulhoso, ele não se deteve naquela figura, mas ele viu como um Emmanuel, que hoje nos trouxe tantas lições. Quando Jesus nos olha, ele não vê esse espírito simplesmente, mas ele nos vê como um potencial, porque um dia nós seremos espíritos angélicos. E outros milhões e bilhões de anos nós seremos um espírito crístico. É isso que Deus vê de nós. De novo, lá na primeira pergunta, né, do Livro dos Espíritos, na 614, nas leis morais. Ela começa, né, lei divina natural. Criada por Deus unicamente para a felicidade do mundo. Então é necessário que nós ampliemos a nossa visão, definitivamente. Tudo que Deus nos oferece é para a nossa felicidade. E se eu não sou feliz ainda, é porque eu ainda ponho a mãozinha assim e enxergo de forma distorcida a realidade. Só vou enxergar a realidade a partir do momento que eu utilizar a ótica, a visão da caridade. Então, o convite de estar no mundo, que aqui o Evangelho nos propõe, sentimento de piedade deve sempre animar o coração, dar vida ao nosso coração. É necessário com que nós cuidemos. É por isso que Paulo fala da couraça da caridade, porque ele fala que a gente não daria conta. Então, nós precisamos proteger o nosso coração, porque muitas das vezes ele está adoecido. E a gente, imagina, nós amamos um filho, mas nós guerreamos com ele.
Nós amamos o nosso companheiro, a nossa companheira, mas nós guerreamos por ele. Porque nós não utilizamos a couraça da caridade, o filtro da caridade, para que eu veja esse espírito de uma forma diferente. Como Jesus nos via, não apenas pelo comportamento daquele momento, mas Jesus nos via como o futuro, como uma professora que vê um aluno que não sabe escrever, uma professora dedicada, zelosa, ele vê como um futuro cientista. Aquele que está aprendendo um violão, primeiros traços lá, primeiras cordinhas batendo. Se um professor fala, não, você não tem jeito, você não sabe tocar, mas um professor que dedica aquele instrumento, que no futuro aquele espírito será um hábil violinista. Naquele que a gente investe em cada espírito. É isso que Jesus está nos convidando, né, a utilizar. E como que a gente vai fazer isso? De novo, estando no mundo, sem ser do mundo. Não nos prendermos às questões, ao modismo, não sermos igual bloquinho de carnaval, todo mundo para cá, todo mundo para lá, e a gente vai seguindo modelos que a mídia, que as pessoas vão criando. Mas o convite é que nós sigamos o convite do Cristo. E a doutrina espírita vem de forma espetacular nos convidarmos a não sermos mais. Hoje nós estamos naquele momento, no dizeres do Paulo. O bem que eu quero fazer, esse eu ainda não faço. O mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Essa era a luta de Paulo. Mas Paulo persistiu, olhando como um Cristo ressuscitado, olhando como um Cristo glorioso. Quando ele chega em determinado momento em que ele fala, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Que possamos, definitivamente, abraçarmos o Evangelho no coração. E que o nosso Cristo, Jesus, nos estimule a trabalharmos e aproveitarmos a cada momento, a cada segundo, não mais nos lamentando, reclamando, mas agradecendo, que aqui fala que a cada... Olha o que o Evangelho fala. Elevai o vosso espírito. A cada ação, a cada pensamento, tudo que eu for fazer, elevar o pensamento a Deus. Então é necessário, o Evangelho traz isso para nós nesse capítulo. Tudo que eu for fazer, todos os atos ao Criador que vos deu vida. Então, referir tudo que eu for fazer. Se eu for executar alguma coisa, pensar em Deus. Quando eu concluir, pensar em Deus. Ele fala, elevai o pensamento a um Criador. No impulso da alma, a sua proteção para executar e a sua bênção para a obra acabada. A gente faz a besteira, depois ora para ver como é que sai da enrascada. E o Evangelho está nos convidando para que sempre... O que eu faço diante dessa situação, Senhor? Vou orar a Deus. Mas eu tenho que criar o hábito constante. Ao levantar, agradecer quando eu for tomar meu café, quando eu for trabalhar, diante de uma situação difícil com aquele colega de trabalho, um problema que eu tenho que resolver, o tempo todo. E se a gente criar esse hábito de conexão, lembra no último capítulo do Evangelho? Que a proposta final do Evangelho, a gente lê o Evangelho inteiro, os 2 últimos capítulos, que é a união da criatura com o Criador, que foi a primeira milagre de Jesus, nas bodas, que é um casamento, que essa é a proposta do casamento da criatura com o Criador. Mas para que nós possamos realizar esse casamento, é necessário
o pensamento, elevarmos o pensamento a Deus. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e possa iluminar o coração de cada um de vocês. Muito obrigado. Ronaldo, estou aqui, olha bem, eu ando passando umas tempestades aqui, né? Eu sou a única que passa tempestade no grupo. Sua lição hoje, a sua lição hoje. Se eu tivesse numa igreja católica, eu ia dizer, vou para o inferno. Ronaldo, nós precisa voltar mais aqui para falar conosco. Foi excelente. Foi Eu uma volto. terapia utilizando o Evangelho. Não é verdade, Ronaldo? O Dile que estava aí, o Adalto, né? Que eu estava aqui vendo as expressões. Nós só temos que agradecer. Eu que agradeço. O Rosalvo pôs aqui uma mensagem. Meu irmão, gratidão infinita, né, por trazer-nos essa reflexão. O que nós precisamos é disso. Nós precisamos do Evangelho em nossas vidas, né? Então, Ronaldo, muito obrigado. Eu já deixo aqui o convite para o ano que vem. Agora eu já aprendi o caminho, você pode ter certeza, viu? Que eu vou atrás de você aqui para vir aqui falar conosco. É um Muito prazer. obrigado. Eu que Que a agradeço. equipe de São José Marques Garcia te ampare, te ilumine cada vez mais, meu amigo, que eu já considero você meu amigo do coração, hein? Gratidão infinita Eu que por agradeço. trazer essas palavras de consolo, de abrir os nossos olhos. Eu me via deitada numa mesa numa cama de terapia, aí tinha hora que eu queria sair correndo, porque eu não quero ver meus problemas, o culpado é o outro, não sou eu, né? Então, eu me via lá no meu trabalho, com meus alunos, ocupada. Então, gratidão, Ronaldo. Sem palavras. Obrigado. Fique conosco para a nossa sensibilização final. Gratidão, meu amigo. Não é, meus amigos? Foi difícil ficar aqui, né? Porque a gente tem que olhar no espelho, mas a gente vai. Nós vamos caminhando, né, meus amigos, para a gente ver o tanto que a nossa doutrina é consoladora. A nossa doutrina é tudo, meus amigos, né? Basta termos coragem de estarmos aqui estudando, tentando caminhar a cada dia. Ninguém aqui é perfeito. Cada um de nós estamos no caminho. Mas vamos aprender com o nosso querido Mestre Jesus, né? Então, meus amigos, antes da nossa finalização, eu quero deixar para vocês a nossa agenda da semana, do mês que vem. Na próxima semana, a nossa amiga Valdete, que irá retornar para fazer o estudo sobre os discípulos, né, os apóstolos de Jesus. Na segunda semana, que é 13 de novembro, a Rutineia fez uma troca, será a uso intermunicipal. No dia 20 de novembro, nós teremos aqui o nosso amigo Galvão. Eles já me passaram todo o tema, mas eu esqueci de anotar aqui, meus amigos. E no dia 27, o Guilherme Tassini estará conosco falando sobre as bem-aventuranças, já preparando para o mês de dezembro. Então, fica aqui o convite. E eu quero fazer o convite também para vocês que estão aqui conosco na nossa sala virtual e os nossos amigos, né, internautas que nos assistirão posteriormente, para a Feira da Fraternidade, né, que será do dia 16 a 19 de novembro, lá no Parque Fernando Costa. E a nossa entidade, que é o Centro Espírita Esperança e Fé, mais carinhosamente, Edivaldo, conhecida como a Nova Era, estará lá com estande de roupas seminovas, sapatos novos, teremos um estande só de roupas seminovas, depois no outro estande sapatos novos e lingeries novos, ali tudo novinho, e uma de artesanato. Então, nós estaremos em 3 repartições.
Então, fica aqui o convite. E agora, meus amigos, vamos para a nossa sensibilização final, enquanto o Adalto está organizando ali para fazer a oração, que possamos estar aqui fazendo as vibrações. Mara, você quer falar alguma coisa, meu bem? Ou foi só a mãozinha que levantou? Então, vamos lá. Mara, deseja falar, bem? Não? Então, vamos lá. Meus amigos, vamos levar os nossos pensamentos, primeiramente, de agradecimento. Agradecimento pela oportunidade de estarmos nessa doutrina maravilhosa que nos mostra o porquê, para quê, para onde iremos, né? E como devemos proceder em nossas vidas para que possamos ser um pouquinho melhores na nossa caminhada evolutiva. Pedimos à equipe espiritual do Senhor José Marques Garcia que esses amigos benfeitores possam adentrar os nossos lares, fluidificando as nossas águas, trazendo paz com essa energia refazedora para todos que estão conosco, para os que nos assistirão posteriormente, que todos possam ser abençoados e que o nosso planeta também possa receber bênçãos de paz, de luz e de amor. Seu Adalto? Sim. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, poderoso é o vosso nome, grande é a vossa misericórdia. Em nome de vosso Filho Jesus Cristo, recorro a vós neste momento para pedir bênçãos para as nossas vidas. Que a divina luz incida sobre nós. Com as vossas mãos, retirai todo o mal, todos os problemas, todos os perigos que estejam ao nosso redor. Que as forças negativas que nos abatem se desfaçam ao sopro da vossa bênção. O vosso poder destrua todas as barreiras que impedem o nosso progresso. E do céu as vossas virtudes penetrem em nosso ser, dando paz, saúde e prosperidade. Abra, Senhor, o nosso caminho, que os nossos passos sejam dirigidos por vós, para que não tropecemos na caminhada da vida. Nosso viver, nosso lar, nossa saúde e nossas amizades sejam sempre por vós abençoadas. Entregamos em vossas mãos poderosas o nosso corpo, o nosso espírito, o nosso destino e principalmente o nosso trabalho, na certeza de que Deus está sempre do nosso lado, nos protegendo, nos amparando em todos os segmentos de nossas vidas. Façamos agora, de corpo e alma e coração, os nossos sinceros agradecimentos. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos. Uma boa semana para todos. Que possamos, na nossa caminhada, espalharmos paz, amor e caridade. Um beijo no coração e até a semana que vem.